Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar um menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia em lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Hoje celebramos a natividade de São João Batista, esse grande santo que é o precursor do próprio Filho de Deus. Ele que veio a esta terra para preparar o caminho. Se nós olharmos no Evangelho de hoje, o texto sagrado nos traz algumas características desse grande homem que veio a esse mundo para realizar uma obra de salvação, que é anunciar a vinda do Filho de Deus, apontar aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que todos nós precisamos ser como João Batista. Todos nós precisamos ser esses que caminham na presença de Deus e nos tornamos portadores da graça, porque é isso que significa o nome João, aquele que porta a graça de Deus. João Batista foi assim, conservou a divina graça em sua vida. E nós precisamos também ser como ele, conservar a divina graça em nossa vida, para que essa graça ela realize essa grande obra de santificação interior, para que nós possamos também dar testemunho exterior desta mesma graça. Por isso que o Evangelho de hoje nos traz algumas coisas que vale a pena meditar e olhar para a nossa vida, para que nós possamos verdadeiramente dar esses passos de unidade com Deus, a exemplo de João Batista. Veja que o seu pai fica mudo. Ele fica mudo porque ele não acreditou nas palavras do anjo Gabriel. Mas depois que ele viu o cumprimento daquela profecia, nele foi restaurado a sua fala. Por isso que nós vemos ali uma coisa muito interessante. Quando perguntam à mãe qual seria o nome do menino, ela vai dizer que ele vai se chamar João. Eles vão questionar dizendo que não tem ninguém com aquele nome em sua família. E eles vão fazer um sinal para Zacarias e dar uma tabuinha a Zacarias para que ele escrevesse o nome do menino. E Zacarias vai escrever: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. Veja que nesse momento em que Zacarias se inclina e cada vez mais se une à vontade divina, escrevendo o nome que deveria ser dado àquele menino, ele começa a louvar a Deus, os seus lábios se abrem. Assim também a nossa vida.
quando nós permitimos que se cumpra a vontade de Deus na nossa vida, nós sentimos um grande desejo interior, um grande anseio interior de proclamar, de anunciar, de manifestar a nossa gratidão a Deus pelas obras que Ele mesmo realiza na nossa vida. Depois nós vemos a figura de João Batista, que nos traz também esses ensinamentos essenciais para a nossa vida. Nós vemos que o evangelista, no final do Sagrado Evangelho, ele vai nos trazer algumas características de João. E porque aquelas pessoas perguntavam entre si o que virá a ser daquele menino, e o evangelista relata: de fato, a mão do Senhor estava com ele. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia em lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Veja que aqui nós temos 3 elementos que são características da vida de João Batista. A primeira coisa que nós vemos no Sagrado Evangelho é que a mão do Senhor estava com ele, ou seja, a mão do Senhor significa a vontade de Deus se manifestava em João Batista, porque a mão é símbolo da vontade, é símbolo do trabalho, do serviço. E quando se diz que a mão de Deus estava com João Batista, isso significa que João Batista estava tão unido à vontade de Deus que a sua vida era uma vida de serviço, de trabalho, uma vida dedicada ao anúncio da boa nova do Evangelho, que é o próprio Cristo. Depois, nós vemos uma segunda coisa. O texto sagrado vai dizer que o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ou seja, esse menino, ele cada vez mais se abria para essa experiência de eternidade. Cada vez mais ele se abria para verdadeiramente viver uma vida mística com o próprio Deus. Ele se afastava das confusões da cidade, ele se afastava daquilo que eram as glórias, as honras que o mundo queria lhe dar, para permanecer na simplicidade, para permanecer unicamente na vontade de Deus. Assim também nós precisamos aprender a viver na vontade do Senhor. E por fim, nós vemos que o texto sagrado vai dizer que ele vivia em lugares desertos. Viver em lugar deserto significa que ele vivia em lugares que proporcionavam a ele uma vida contemplativa, uma vida de oração fervorosa, uma escuta da palavra de Deus. E é assim também que nós precisamos aprender a viver. Precisamos aprender a fazer pequenos desertos na nossa vida, esses momentos de silêncio, onde nós refletimos sobre a nossa vida. Nós damos esse olhar mais carinhoso para com a obra de Deus que precisa se realizar em nós. E nós vamos nos abrindo cada vez mais para que essa graça divina haja na nossa vida. E assim nós possamos transbordar essa graça divina através do nosso testemunho, para que assim as pessoas percebam o quanto cresce a nossa vida espiritual, o quanto nós fazemos a vontade de Deus e o quanto nós somos capazes de manter e conservar a intimidade com Deus. Porque essa intimidade com Deus, ela se dá através dessa experiência mística que nós precisamos aprender a viver. Mas só viveremos essa experiência mística quando nós estivermos muito unidos à graça divina. Porque somente a graça divina nos dá a capacidade de experimentar já na terra as alegrias do céu. Experimentar já nesta terra aquilo que nós experimentaremos na eternidade diante de Deus. Experimentar aqui nesta terra essa grande graça divina que nos traz plenitude,
que nos amadurece, que nos faz crescer cada vez mais de forma social, e assim nós possamos, cada vez mais fundamentados por uma humanidade madura, possamos transbordar sempre, como João Batista fez, a nossa espiritualidade para tocar a vida dos nossos irmãos. Busquemos ser como João Batista, esse homem que dedicou a sua vida ao Messias, que nós possamos dedicar a nossa vida ao Messias, a Jesus Cristo, para que Ele realize a sua obra na nossa vida e através da nossa vida. E assim nós possamos realmente abrir os nossos lábios para proclamar as maravilhas de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.